terminou o primeiro bloco, foi o seguinte: qual a educação? Com o projeto político. E aí é interessante, nesse bloco, a entrada de um concluinte estudando. Quer dizer, ele está terminando o ensino médio. Quer dizer, a gente costuma dizer assim, Brasil é o país do futuro. Parece que o futuro é daqui a 10 anos, mas ele está vivendo isso hoje. Né? E aí, como é que você está vendo para você? Você está sentindo que você está... A escola está te preparando realmente para enfrentar os desafios da modernidade da vida? Então, o ensino médio ele vem defasado, né? Há um bom tempo, conforme a gente passou por uma pandemia, é normal, né, de que o país em si esteja ali uma certa forma de desandar na educação, né? Antes a educação já não era muito boa, mas conforme veio a pandemia, houve esse déficit, onde muitas pessoas não conseguiram ter o desenvolvimento necessário, né? Então, assim, a gente vê que a quantidade de alunos hoje de escola pública que vão fazer uma faculdade ou vai prestar um vestibular não vai ser grande pelo ensino, porque aquela pessoa não está preparada para prestar um vestibular. Por exemplo, eu tenho amigos que estudam comigo e eles mesmo comentam de que não vai prestar vestibular porque tem medo de passar vergonha, ou porque tem medo de tirar uma nota baixa, porque eles não têm um tempo para fazer um curso pré-vestibular, ou não têm um tempo para poder se dedicar 100% ali aos estudos, e se dedicar da forma que é necessária, onde falta ali na escola, né? Na escola. E agora também, conforme essa reforma do novo ensino médio, também como veio, né? E tirando muitas matérias necessárias ali dos estudantes, como filosofia, sociologia, então quantas outras, que são de extrema necessidade para em si, para criar até um senso crítico, ou criar em si, como se pode dizer, concluir, no caso que a pessoa precisa saber, que é o básico, né? Às vezes, igual o senso crítico. O senso crítico é algo básico, é necessário que todos nós tenhamos senso crítico. E tirar a filosofia de alunos do terceiro, segundo ano e primeiro ano do ensino médio é como se ele estivesse tirando o direito da pessoa de ter o senso crítico, de poder se impor perante leis, perante políticas que eles adotam como corretas, ou poder se impor nos grêmios estudantis. Então, acaba que eles trazem essa forma, que no caso, de certo modo, seria oprimir, né, aquela pessoa, oprimir o direito de liberdade de expressão daquela pessoa, e dela falar o que ela pensa, das melhorias. E no caso, que eu acho muito triste hoje de ver que metade da minha sala de aula não vai prestar um vestibular ou não vai prestar o Enem no final do ano, por não ter um ensino mediano e nem básico. Olha que loucura. O exemplo que o Emílio deu foi fantástico. É assim. O Emílio deu exemplo. Assim, a criança com 7 anos não fez exercício no nadador, tal. Então ela vai ter uma. Vamos fazer uma brincadeira. Você vai num passeio, você não se atreve a atravessar a piscina porque você não sente condição de nadar. Então, você fica privado de um lazer. O Ais convida a gente para a fazenda dele. Tem uma piscina, tem um rio. A gente não consegue atravessar porque a gente não vai ter medo. Ou seja, a falta de conhecimento nos traz o medo. E aí, vou aproveitar. Pode puxar para frente aqui esse negócio para se aplicar melhor. Giovana Borges. Eu vou encher o saco aqui, eu sou ruim demais. Depois a legenda lá. Giovana Borges, né? Isso que ele passou, que os amigos dele estão passando medo. Quando teu marido falou, vai fazer alguma coisa, mulher, aí você resolveu, você foi assim, entrando com a maior tranquilidade, primeiro passo. Aí quando você fala, agora eu vou escrever, você também não teve esse medo? Não tive, porque assim, é como ele falou, o rapaz que cantou a música, como é o nome dele? O Deus. Andreus, Senhor. Eu acho que eu já tinha esse dom realmente dentro de mim, porque assim,
Desde muito nova, eu tinha um sonho, eu falo muito de sonho, que era escrever a minha história de vida. Eu sempre falava isso, que um dia escrever a minha história. Aí depois tive filho, meus filhos crianças, eu falava, um dia eu vou escrever um livro sobre a minha vida. Né? Por causa dessa história do abandono, tudo, foi quando eu peguei esse livro aqui, eu pegava cadernos e eu escrevia assim, em letras de forma, num caderno, memória. Primeiro eu coloquei a pensão, porque eu morei em pensão. Colocava a pensão, que aí ia contar a minha história na pensão. Depois eu falei assim, não, eu sou baiana e nordestina, eu vou escrever memórias de uma nordestina. Escrevi em letra de forma no caderno. E aí, passando pano na casa, eu ia escrevendo assim, tudo que vinha na minha memória. Eu lembrava da minha vida. Aí fui colocando. Quando eu descobri, eu fui estudar, com 6 meses depois, descobri o dom da poesia, aquilo foi vindo, aflorava. Eu ia tomar banho e vinha. É que nem o poema O Abandono, que eu escrevi o poema O Abandono. Eu estava tomando banho e o poema veio todo na minha mente. Eu desliguei o chuveiro e comecei a escrever. Escrevia assim, até em papel de pão, assim, escrevia. Eu estou dando risada, Giovana Borges, que do jeito que eu sou atrapalhado, eu não ia desligar o chuveiro, ia molhar o papel todo, né? Então você... Eu desligava, então o poema O Abandono veio enquanto eu estava no chuveiro. O poema Meu Velho Pai, que é uma homenagem ao meu pai, que ele faleceu, eu tinha 17 anos, veio enquanto eu estava no chuveiro. Existem outros que vieram, então assim, eu não tive medo quando eu fui escrever, que assim, já me falaram isso até você, quando eu vi na última entrevista aqui contigo, que você falou que eu sou atrevida, né? Eu tenho uma frase, que essa frase até eu mandei para você, que é aquela frase assim, essa frase é boa. A minha inquietude me transformou em uma mulher de atitude. Então, assim, eu nunca tive medo de nada. Em casa, ninguém acreditava em mim. Quando eu pegava assim, falava, eu vou escrever um livro da minha vida, eles debochavam de mim. Tanto meus filhos, meu marido nem ouvia. Meu marido assim, ele não, quem está próximo a você não acredita em você. Por isso que eu falo sempre, primeiro, acredite em Deus e acredite em você. Eu sempre acreditei em mim. E eu continuo sonhando e acreditando que um dia esse livro aqui, eu vou conseguir lançar ele a nível nacional. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. No tempo de Deus, isso vai acontecer. Só mudar para lá para a gente ver mais. Né? O livro, né? Então, no tempo de Deus, isso vai acontecer. Isso eu falei numa palestra e eu falo em todo lugar que eu vou. Na hora certa, se for da vontade de Deus, ele vai colocar as pessoas certas no meu caminho e esse livro vai ser lançado a nível nacional. Um dia eu ainda entrarei numa livraria na capital de Salvador, onde eu nasci, e verei meu livro lá. Veremos. De superação. O que é legal é assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a voz de educação é aquela coisa que quer passar o que você tem por dentro. É a música que cantou, que fala a sua música. Olha, a voz do coração, segue a voz do coração. E aí você vê o brilho nos olhos, aí você vê o brilho nos seus olhos. E você, eu acho que essa experiência de vida também ajuda. Você é uma pessoa que está se arriscando, né? Você foi agora do Rio, tem negócio todo. Agora, a gente que tem um pouco mais de experiência, Emílio, o que o Davidson falou, o que a Giovana falando, o que ele está falando, se a gente tem realmente uma política educacional com investimento, porque se você pegar uma escola hoje estadual em São Paulo, é uma prisão. Eu estive no Nordeste, andei para outros lugares, as escolas são utilizadas, as pessoas utilizam. Então, aqui em São Paulo, modelo de gestão. E aí, para a gente, eu não quero, nós estamos de férias, mas assim, esse modelo liberal, aonde as pessoas, né, são a favor do Estado mínimo, onde a educação não é ligada a uma prioridade, é vista como custo, não como investimento, é isso. A gente tem que falar, o céu em São Paulo, que é a escola, quem não sabe, vocês aí que são de fora do nosso Facebook, do nosso TikTok, em São Paulo nós temos o céu, na época da Mate Suplicy, que era igual ao Sesc aqui. Você tem piscina, você tem teatro. E aí, o Davidson,
que faz dancinha no TikTok, aí foi pro Rio de Janeiro, aí postou foto no Ipanema, Copacabana, depois vai falar um pouco disso daí, né? Outra cultura. Né? Isso aí o homem tá arrasando lá, né? Não sei se está com a roupa adequada para dançar, mas entendeu? Não tem problema. Então, veja só, se a gente tiver essa política tal, e aí, assim, você que andou por fora, né? Você tem algum exemplo, assim, não era bom e ficou melhor por causa da educação, investimento? Você poderia nos colaborar? Gente, a gente não pode esquecer, quem está no Facebook e no TikTok, está acompanhando a gente aqui no nosso Avó Educação de Férias, tá? É assim, o Emílio Cid é professor de idioma, ele vai falar um pouco desse tal do Esperanto, que ele perguntou para mim, não soube explicar, entendeu? Mas fala para nós, querido. Então, Manuel, realmente isso aconteceu na Espanha. A Espanha foi governada pelo Franco, que foi um ditador que ele ficou durante muitos anos lá, e ele tinha essa mesma visão que tem aqui no Brasil, que assim, que não permite que as pessoas se desenvolvam, né? Então, por exemplo, agora nós temos um novo ensino, não é ensino médio, é ensino medieval, né? A idade medieval, que não quer, ele quer engessar as pessoas. Por quê? Porque ele não quer que que a gente exerça a cidadania, nosso direito de ser cidadão. Não quer. Então, isso está mudando, graças a Deus agora. Mas você vê que até o governo passado havia um ataque aos professores, ataque à educação. Há pouco tempo o deputado lá, comparou da coisa, né? o filho, não vou falar o nome, filho daquele nome lá, falou que professor é igual traficante de droga. O que é isso? Tem um ataque. E as pessoas começaram a atacar os professores, né? Com esse incentivo. Se falar o nome, ganha processo. Ganha processo, né? Então, mas todo mundo sabe quem foi que falou, né? E aconteceu isso na Espanha. Depois de muitos anos, a Espanha se tornou uma nação democrática. E aí eles fizeram uma revolução na educação, justamente para poder desenvolver o país. Porque o país estava uma miséria danada, né? E é isso que falta. Porque aqui, Manuel, o que tem aqui, em vez de construir escolas, preferem construir presídio. Tem uma mentalidade aqui de construir presídio. E você vê que nos países mais desenvolvidos atualmente, você pega a Holanda, Dinamarca, Alemanha, estão fechando os presídios. Os guardas que trabalhavam nos presídios hoje estão trabalhando em biblioteca, estão trabalhando em parque, museu. Não tem emprego, porque estão fechando os presídios. Porque essa era a visão antes, entendeu? Você tira essas matérias do ensino médio, né? Quer dizer, que ensina a pessoa a se desenvolver. Vamos voltar para aquele exemplo inicial. Imagina que a pessoa você tem vontade de jogar bola, de jogar futebol, mas você nunca teve oportunidade de praticar esporte, você ficou sentado a vida inteira. Você não vai conseguir. Então a educação ela faz isso com as pessoas, né? A Giovana tinha dentro dela, às vezes nem sabia, mas eu talvez soubesse, mas ela tinha dentro dela essa vontade de se expressar, de colocar a poesia para fora. Mas sem educação não sai. Ele precisou se educar, aí leu, conheceu outros autores, conheceu outras ideias, né? Conheceu um monte de coisa, e aí aquilo saiu para fora. Né? Sai com a maneira sai com tudo. E aí, quando a educação não é uma política do Estado, as pessoas não se realizam, não conseguem se realizar. E é isso que a gente precisa mudar a partir de agora, né? Porque o que passou, nós vivemos o Brasil não teve Idade Média, né? Não teve Idade das Trevas lá em 1300, 1200. Então a gente viveu nesse governo passado, né? A Idade das Trevas aí e agora passou, nós estamos na Renascença agora. Nós entramos na Renascença, então nós vamos voltar a correr atrás do prejuízo. Essa história de escola cívico-militar, meu Deus do céu, não dá. E você sabe o seguinte, Deus, pátria, família, nunca foi sobre Deus, pátria e família, sempre foi sobre dinheiro, gente, dinheiro. Então você pegava lá militares já no processo de aposentadoria ganhando R$9.000 numa escola dessas. E quanto ganha um professor hoje? Para manter disciplina lá, não tem nada a ver.
É absurdo. E o pessoal confunde, até é legal que assim, não acabou a escola militar. Não, o projeto Escola Cívico Militar, que era um projeto que foi feito na gaveta, não foi discutido com os deputados, nada disso. O que a gente precisa guardar isso, eu acho que a importância desse programa de hoje, ele é um programa histórico. Ele é um programa histórico. Mas até 71 não era obrigado a estudar, até a 4ª série. Até 88, analfabeto não votava. Então você tem 513 deputados federais, aonde 350 são grandes empresários e fazendeiros. Não é dono de lojinha de sapato, não. Não é dono de padaria, não. Está entendendo? São os grandes empresários que eles manipulam a mídia e fazem o que eles querem. É eles que querem que você aprenda um pouquinho para poder mexer. Porque o cara mais rico do Brasil é o cara que mais deve no Brasil. E foi o cara que comprou a Eletrobras. Então, então a gente precisa entender, e aí você que está mexendo depois com finanças, também o lance legal é o seguinte, o aluno de ensino médio já deveria saber que os juros a 13 cacetada de % do Banco Central é uma coisa que prejudica para ele comprar um tênis, que prejudica para ele comprar uma camiseta, que prejudica para ele ir no cinema. Sabe aquele jovem de mais de 18 anos, eu sei que você não bebe, né? Entendeu? Mais de 18 anos, para tomar um uísque, tomar uma vodka, poder passear. Tem um computador, né, parcelado, abraço. Está entendendo? Né? Porque imagina, isso é um absurdo, a gente precisaria entender isso. E aí o pessoal fala assim, você é de esquerda. Não, aqui não existe esquerda, porque eu até quero o Emílio ter esse conhecimento de outros países, e eu também, é o seguinte, a direita nos outros países é melhor vista que a nossa esquerda, né? Porque é o direito básico à cidadania. É o direito básico. Tá, entendeu? Essa é uma coisa absurda, né? A gente tem uma coisa assim absurda. Agora, o que eu acho legal é o seguinte, a minha formação, esse programa é o nosso canal no YouTube, mas a minha formação de política de militante, eu sou desde 83 na POSP. 40 anos da POSP, e a POSP se filiou à Central dos Trabalhadores. Quero dar um abraço ao Douglas Aziz, que é o presidente atual. Quero dar um abraço, porque na época da pandemia nós fizemos uma live onde o Emílio participou com o professor Roberto Franco de Leão, que ele foi secretário de Educação aqui de São Vicente, foi presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e hoje é um dos 5 vice-presidentes da Internacional de Educação. Então você está sendo acompanhado de certa maneira, e você que está acompanhando a gente aí, está tendo uma aula. E, portanto, se você tiver alguma pergunta, alguma observação, quiser fazer alguma crítica, participar, pode entrar aí no nosso canal, mandar agora, mandar depois, que a gente vai ter esse trabalho, não é isso? Agora, preste atenção nisso. A POSP vem lutando, que é o sindicato, essa base é essa, né? Não tem jeito. E fala uma coisa que é o seguinte, a revogação desse ensino médio, mas não é voltar ao que era antigo. Então, se eu vou fazer alguma coisa que vai intervir na tua vida, por que você não participa dessa discussão? E aí eu vou começar a fazer o contrário. Emílio, nos outros países, os alunos têm voz, os professores participam mais. O que você tem de informação a esse respeito? A comunidade? Existe uma ligação entre o estudo, o sistema de ensino e a realidade do país. Então, por exemplo, o que o país está precisando? O país está precisando de engenheiro, o país está precisando de padeiro, o país está precisando de bombeiro. Então, existe essa equação. Quer dizer, o sujeito ele já sai dali preparado para ser admitido no mercado de trabalho, né? E aqui no Brasil não tem isso. Por que não tem isso? Porque há o interesse no desemprego. Tá. Por quê? Porque com o desemprego alto, você contrata pessoas, vai um grande empresário, vai um dono de uma loja, de uma rede de lojas que coloca a Estátua da Liberdade. Eu pensei nele. Quase igual eu. Para não falar mim. Que se veste de verde e amarelo, mas que só vende mercadoria importada da China. Né? Então, ele vai poder contratar pessoas com salário muito baixo, porque as pessoas, muita gente está desempregada, as pessoas estão desesperadas e vão aceitar qualquer salário. O
custo de produção se torna mínimo. Mínimo. Para ele é ótimo. Para ele é ótimo. Então, quanto menos ensino, quanto menos educação, mais lucro ele vai ter em cima da mão de obra barata. E quanto mais aluno, que nem ele, que está querendo estudar filosofia, ciências sociais, isso vai ser um problema para ele, porque vai ser uma pessoa que vai conhecer os seus direitos, imagina, vai exigir os seus direitos, e aí complica a situação, né? Então, é complicado mesmo. E é isso que a gente tem que batalhar, né? É isso que a gente tem que lutar, até porque também tem que pensar, igual ele mesmo pontuou, né? Esses empresários, essas pessoas que estudaram um pouquinho mais do que nós, né? Do que 90% da população, eles se impõem. Eu sou a prova viva disso, que eu trabalhei em um lugar onde o meu chefe, na época, assim, se colocava acima das outras pessoas, fazia os funcionários trabalhar um pouco mais do que realmente era do contrato ou exigido, e eu conhecia os meus direitos, e eu pedi os meus direitos, mas outras pessoas que estavam lá não se preocuparam em pedir os seus direitos. E é isso que eu queria pontualizar, gente. A gente tem que entender sobre os nossos direitos, a gente tem que saber sobre os nossos direitos, até porque as pessoas estão sempre, a todo momento, querendo obter vantagem sobre as outras pessoas. Então, se a gente não entender sobre os nossos direitos, as pessoas vão obter vantagem em cima da gente. E eu sou a prova viva sobre isso, de um estágio que eu fiz numa empresa que foi, assim, renomada, né, de nome, onde várias pessoas já fizeram estágio, e assim, eles abusavam do contrato de trabalho. E isso é nítido. A quantidade hoje de pessoas que têm os seus direitos que não são cumpridos é enorme. Passou esses dias aí na televisão, eu estava até acompanhando a reportagem, de que mais de 98% das horteleiras, das pessoas que trabalham com faxina, não tinham CLT. Então, tipo, isso é horrível se você for pensar. Então, as pessoas estão a todo momento querendo obter a vantagem. E para eles, igual ele mesmo falou, o ensino, tendo esse déficit enorme, para eles são ótimos, para esses empresários, que o custo de produção deles se torna bem menor. Se eles teriam que pagar 2 salários mínimos, eles pagam 1 e para eles é vantagem. Então, é isso que a gente tem que impor hoje, políticas públicas que ensinem nas escolas o necessário para o aluno poder se preparar para um vestibular, para uma faculdade, ou até para um curso técnico também, de certa forma. A escola tem que ser isso aqui. Porque assim, mas tu está falando de trabalhar e receber salário. Se você não tem salário, como é que você vai comprar um livro? Como você vai adquirir um livro? Aqui, Preciso Voar, Giovana Borges. Você que está acompanhando a gente pelo TikTok, você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook. O que é voar para você? Aqui, a Giovana fez uma explicação. Ela falou aqui. Você quer saber? Você tem que ter. Agora, se a gente está num país que lê pouco, o que a Giovana faz é um ataque, assim, violento a favor disso aqui. Livro, sim. Mas não. E aí você tem que incentivar. Poxa vida, por que não? Se você tem incentivo para abrir uma fábrica de alguma coisa, nossa, o livro é uma fábrica de conhecimento, é uma fábrica de sonhos. Giovana, você olhando esse rapaz aqui, independente de ele ser menino, você ser uma menina e tal, o que tem a ver com a tua história? O que você presta atenção nisso? Tem alguma coisa a ver? Tem, sim. É a questão da força de vontade dele, né? De melhorar, né? Melhorar a situação dele através do estudo. O Davidson dá para ver que ele é uma pessoa que gosta do que faz, né? Gosta de estudar, não é isso? Sim. Você já prestou vestibular para quê mesmo? Que você falou para mim, acabei esquecendo. Eu prestei vestibular para fazer gestão de negócios, finanças e serviços jurídicos, que é o que eu curso atualmente, mas eu também tenho outros cursos que eu já fiz. E quantos anos você tem? Eu tenho poucos, mas eu tenho 18 anos e estou me formando no terceiro ano de ensino médio. Isso é um exemplo da juventude, né? É para ser aplaudido mesmo assim de pé, porque quantos jovens que já prestaram vestibular com essa idade?
Mas é uma exceção. É uma exceção porque ele é o que a gente pode dizer assim ele está consciente do que ele pode ser na vida, do que ele quer ser na vida, enquanto a maioria está, vamos dizer assim, anestesiada, né, dormindo. Então é uma exceção. Também não seria só uma questão de exceção, também seria uma questão de oportunidades. Tá. Eu acho que eu tive mais oportunidades do que outras pessoas que participam do meu convívio. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que estudam comigo também, que eles não tiveram as mesmas oportunidades que eu, e até tiveram, mas eles não tinham a mesma condição. Por exemplo, a mesma mentalidade, que eu sou sincera. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para o colégio, que eu vim do Nordeste, fui trabalhar em doméstica. Na casa que eu fui trabalhar, a patroa me matriculou e eu fui. Só que assim, você trabalhar o dia inteiro, limpando casa, lavando panela, fazendo comida, à noite, com 17 anos, você ainda morar no trabalho, você está exausta. E você chega do colégio, tem uma pia enorme. Era assim a minha realidade era essa. Você tem uma pia enorme que deixaram lá, comeram, e deixaram aquela pia imensa para você lavar quando você voltasse do colégio mais de 11 horas da noite. E você tinha que acordar no dia seguinte de novo, cedinho, e continuar aquela mesma rotina. Agora eu pergunto a vocês, eu tinha motivação? Você está me lembrando uma coisa? A Adriana é testemunha. Não, Alisson, fica bravo não, que a gente já, entendeu? A gente já passou por algumas coisas aí e tal, que é assim. E tem que falar. Na campanha eleitoral, a gente foi na discussão de programa de governo do Haddad, em São Paulo. Estava lá o representante, estava lá o Haddad, candidato a governador, estava a vice, estava a Bebel representando o sindicato de professores da POSP, e estava, eu esqueci o nome dela, vou passar vergonha, mas a menina da UPS, União Paulista de Estudantes Secundaristas. E Karina, não. Não é a Vitral. Era outra, não. E o pessoal da Uni. Olha só, não é só fazer o Enem. Você faz. Adriana, você vai fazer o Enem. Vai fazer o Enem. Você vai ter vaga na faculdade. Beleza! Tu vai estar lá fazer faculdade de Direito, faculdade de Fisioterapia e Educação Física. Muito bem. Como é que tu vai se transportar? Como que tu vai comer? Então, foi discutido no programa de governo que teria que ter, o bom prato, o pessoal poder se alimentar, tá entendendo? Você tem que ter a questão do transporte. Então, a pessoa tem que estudar e tem que ter um apoio para estudar. O Emílio falou a questão dos presídios. No estado de São Paulo foram construídos 55 presídios. Aí eu te pergunto, Alisson, você que está aí do lado de fora aí do TikTok, você que está no Facebook, você sabe quantas salas de aula foram construídas nesses 20 anos? 55 presídios. Foi mais presídio, então. Só foi construído presídio. E queriam fechar, e aí a turma do Maria Tereza, liderado pela Bebel no estadual, sabe, liderado pela gente, estava lá, Márcia Marques, Márcia Jesus, aquela turma toda, a gente não escreveu um livro, mas a gente fez uma história. Aqueles alunos Luiz, a molecada foi lá para cima, nós fomos para cima, e eu tinha ido. Viu? Okay. Essa imagem aqui, eu fiz questão de colocar essa foto, ó. Olha só. Olha bem para essa imagem. Uhum. Eu acho que essa imagem, pessoal, aqui são meus 3 filhos, e o que é que eu estou na mão? Né? O canudo. O diploma, né? Com 52 anos aqui. Mostra para lá. Aqui ainda era o canudo do ensino fundamental. Né? Eu tinha, acho que era 53, por aí, ou era 52, uma coisa assim, 52 anos. Quer dizer, essa aqui, eu acho que aqui eu quis mostrar para as pessoas verem a importância. Esse livro só foi feito graças a eu ter
recebido esse canudo. O que é importante, você que está. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, esse trabalho todo de conversar com as pessoas, a Adriana, o Anderson, a Luciana, o Emílio, a Giovana Borges, o Davidson, o Deus que saiu daqui, o Alessandro que está com o espaço aberto da cultura, o Fábio de Moraes que está presidente da POSP, a Bebel, que é a segunda presidente da POSP. Todo esse trabalho nada mais é do que para você. A gente faz trabalho para o ser humano. Então, a voz da educação nada mais é do que dar condição para você falar. Não, eu não vou pôr palavras na sua boca, mas vamos ensinar como é que se fala, vamos aprender o inglês. Depois, até que você perguntou, ele vai explicar o que é Esperanto. Né? Mas a gente, nesse bloco, tem que entender o seguinte: o primeiro bloco foi qual é a educação que a gente quer. Então, uma educação que ela seja inclusiva, que não precise você casar para o teu marido ou para a tua esposa, você escolhe o que você quiser, chegar com 30 anos, 20 anos de casado e falar assim, para de me vigiar e vai estudar. Isso tem que ser a política dada do pessoal. Então, essa foto que está aqui, nesse livro Preciso Voar, ela significa o seguinte... Até parei, você que está no Facebook, TikTok, significa fazer o que o Emílio fez. Com 17 anos já falava alemão. Então ele teve oportunidade, ele desperdiçou. E aí é um modelo de gestão. Quero dizer o seguinte, eu viajei, fiz meu canal no YouTube, que era Professor Emanuel pelo Brasil, hoje Professor Emanuel e Você, que é ele que está fazendo esse projeto, Professor Emanuel e Você, a voz da educação, projeto Férias, né? Eu viajei pelo Brasil, no Nordeste, falei com o prefeito, falei com o secretário de Educação. O problema é o modelo aqui em São Paulo. Haja visto que nos Enems aí da vida, quais são as melhores notas? Lá no Nordeste, né? Entendeu? O Nordeste está dando um show. Está dando um show porque eles aproveitaram as oportunidades. Então, o porquê que não tem aqui na Baixada Santista? E aí, Adriana, você que está comigo nesse projeto todo, da gente levar para as pessoas, aí está chamando o Emílio, a Giovana, estamos chamando o Davidson, estamos chamando o Anderson, estamos chamando todo mundo para estar com a gente, porque a gente tem uma obrigação. Essa garotada, ela quer, mas ela tem que ser dada uma empurradinha, tem que ser dada uma ajuda. Então, vamos terminar esse segundo bloco com essa pergunta. Né? E para deixar próximo, provavelmente, entendeu? A gente já sabe que tem qual é a política que a gente quer, uma política de educação inclusiva, qual é a educação que a gente quer, mas vamos pegar alguns exemplos, vamos pegar nossas histórias, vamos pegar vamos aprender o que é Esperanto. Sabe o que é Esperanto? Não. Vai aprender! Então, eu preciso voar. Da Giovanni Borges, mostra aqui o canudo. Pô, não precisa fazer faculdade, que você falou. Não precisa, mas você vai chegar com 18 anos, 20 anos e falar o seguinte, eu não preciso e não vou fazer porque eu não quero. Não, porque uma burguesia impede que jovens que nem você cheguem a ter esse acesso. Tá certo?